Olá, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo a mais um Conexão BR, o podcast do BR Offices. Já deixa o like, se inscreva no canal BR Offices, que oferece espaços de trabalho modernos, flexíveis, com escritórios privativos personalizados, salas de reuniões equipadas e ambiente de trabalho premium, localizados em Brasília e também em Goiânia. Neste episódio, gravado diretamente dos estúdios da Flexcast, a gente vai conversar hoje, vai falar sobre estilo, propósito e também o empreendedorismo. Nosso convidado é fundador da Cor de Leone, uma marca aqui de Brasília que representa a elegância, a autenticidade e força que formam conceitos que levam não apenas para o universo da moda, mas também a sua forma de empreender e liderar. Ao meu lado, a gente vai conversar com ele, é brasiliense, Udi Batista. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Marcos? Obrigado pelo convite, uma honra estar falando aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa trajetória. Estou muito feliz de estar aqui. Cor de Leone que caminha para 15 anos de estrada, de história já aqui em Brasília e no Brasil também. 15 anos de muitas batalhas, de muitas vitórias, 15 anos de empreendedorismo e com a graça de Deus estamos conseguindo romper aí, crescer dentro do nosso mercado. Que bacana. Ô, Rudy, vamos fazer um resumo até aqui, 2025, final de 2025. Como começou? Eu sei que você vai contar pra gente, mas começou no boca a boca, visitando, até ser mesmo uma loja física, e-commerce. Conta o início. Foi difícil. Com certeza, né? Nós começamos praticamente sem capital, né? Comecei com R$4.000. Tinha saído de um negócio que eu tinha quebrado, né? E começamos esse novo empreendimento, basicamente sem recurso. Então, realmente, tivemos que construir do zero esse negócio. Nós começamos em dezembro de 2010. A ideia veio um pouco antes, porque nós enxergamos dentro do mercado de moda brasileira um gap, né? Um espaço onde não existia uma alfaiataria com um design diferenciado no pronto para vestir, né? Eu fui até um shopping center procurando um blazer para ir a um casamento e entrei na maioria das lojas, não achei o que eu queria. Entrei numa grife internacional, encontrei uma solução, mas o produto, para mim, na época, estava um pouco fora. E eu acabei saindo do shopping sem comprar. E saindo do shopping, eu falei com meu irmão, que é meu sócio, Caê, né? Falei, Caê, eu acho que tem um espaço para a gente montar uma marca, né? Vamos montar uma marca, não foi de jeito, tem um espaço. Né? Caê, vamos montar uma marca de moda masculina, com uma alfaiataria diferenciada, trazer isso para o mercado brasileiro. E aí, em dezembro de 2010, nós começamos muito pequenos, com R$4.000, começamos somente com camisetas e fomos mostrando para amigos. Desde o começo da marca, nós tivemos um sucesso muito grande, graças a Deus, sabe? Eu me lembro da primeira coleção que nós fizemos, quando nós vimos a primeira coleção de camiseta, nós nos ajoelhamos e agradecemos a Deus pela beleza das peças que foram produzidas. Porque quando você não vê antes da coleção ela ser feita, tá tudo só no seu imaginário, né? Então, às vezes, você escolhe um tecido, vê um design, faz uma estampa, o corte e etc., mas você não viu ainda. E aí, quando a fábrica nos entregou a primeira coleção, eu me lembro que naquela época eu estava fazendo eu estava tendo com Deus um pedido para ele, né? Falava, Deus, eu quero que saia essa primeira coleção e que ela saia muito bonita, que ela não seja algo... sabe, mais ou menos, ou que os meus amigos comprem para me ajudar e etc. Eu me lembro que eu falava desse jeito. E a primeira coleção saiu muito bonita. Eu falei pro meu irmão falou, então vamos ajoelhar e vamos agradecer a Deus pelo fato dela ter saído tão bonita. E aí, a primeira pessoa que nós mostramos a coleção, um amigo, o nome dele é Rafael Marcos, tinha 18 camisetas. Ele comprou 15 das 18.
lá para quinta ou para sexta camiseta, eu me lembro que ele olhava assim para a peça e falava assim: Rude, eu tô comprando, não é porque eu sou seu amigo, eu tô te comprando é porque é bonito mesmo. E aí eu fiquei muito feliz. Ali começou a história da Cordileone, então nós começamos a vender assim para amigos na mala. Um amigo foi indicando para outro, indicando para um familiar. E aí não tinha rede social ainda. Não tinha rede social. Nada de rede social. Nada de rede social. A gente vai entrar nesse assunto de rede social porque hoje a Cordileone passa de 2 milhões de seguidores. Claro, uma marca muito forte. Uhum. Mas voltando ali no início, amigos, conhecidos que adquiriam as primeiras peças e você dizia que a primeira coleção já veio assim, muito bem feita. Muito bem feita. Nós sempre investimos muito em matérias-primas de altíssima qualidade, né? Essa é uma característica da Cordileone. Se você entra dentro de uma loja, se você compra um produto nosso, tudo é feito com as melhores matérias-primas do mercado. A gente sempre investiu em qualidade, né? Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe sempre falou barato sai caro. E a gente sempre teve esse tipo de cultura, né? De investir então, em matérias-primas de altíssima qualidade, as melhores fábricas. A primeira coleção foi um sucesso. A gente começou a vender, havia o boca a boca. Depois de algum tempo, nós começamos a vender para lojistas, né? Pessoas que tinham lojas que revendiam multimarcas. O famoso vende a preço de custo. Não é o preço de custo, né? Você vende a um valor e o lojista... Ele repassa esse valor também? Não, ele vende um valor maior, né? Para dentro do mercado, mas já é um número que já acontece dentro do mercado de roupas, né? Uhum. Porque se você tem uma marca, ela tem um valor agregado, mesmo sem nós termos uma marca na época, as roupas elas eram tão bonitas que elas já tinham um valor diferente dentro do mercado. Uhum. Então, você tem um espaço para vender para um preço maior do que o seu preço de custo para o lojista, e o lojista precificava do jeito que ele achava que deveria ser precificado. Entendi. Aí nós começamos essa trajetória de revender para outras lojas, começamos a abrir diversos fornecedores dentro do Brasil, né? Fornecedores que são parceiros nossos até hoje. E aí, em 2016, teve uma crise econômica muito forte no Brasil. Os lojistas que compravam da gente começaram a se tornar inadimplentes. Nós paramos de revender para eles, né? Acabamos tomando prejuízo dentro desse contexto, porque muitos não nos pagaram, a maioria deles, porque a crise estava tão grande que a maioria das lojas estavam fechando. E a gente, sem ter muito para onde ir, abrimos a nossa primeira loja de shopping center, que foi no Águas Claras Shopping. Quando a loja do Águas Claras Shopping surgiu, aí surgiu um grande desafio para nós, né? Porque nós começamos a entender o que os lojistas estavam passando, que era uma situação de crise econômica no Brasil muito difícil. Bem na crise ali em 2016 que vocês montaram a loja física no shopping. Exatamente. Só que a gente não sabia a realidade que o lojista estava vivendo. A gente foi para a pele dele, né? Uhum. Já dentro de um shopping. E eu lembro que começaram algumas lojas a fecharem do nosso lado, né? Alguns empresários a estarem, né? Quebrando mesmo, né? Quebrando mesmo, as lojas começaram a fechar dentro do shopping center. Eu me lembro que quando nós entramos dentro do shopping, praticamente não existia uma loja vaga. Então, a gente teve que pagar para um lojista para pegar o ponto para ele sair e a gente poder entrar no lugar dele. E aí, daqui a pouco, o shopping começou a ficar várias lojas vagas. Eu me lembro até que eu falei assim, vai ser 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? E aí, foi um tempo que nós trabalhamos muito duro, sabe? Assim, para conseguir fazer aquela loja performar, para ela se manter, né? Com várias dívidas, né? Dívida com a pessoa que a gente tinha comprado a loja. O meu irmão teve que vender o carro, ficou andando a pé para a gente honrar, porque a gente tinha pago aquele ponto na palavra para a pessoa, né? Ela fez dividida para a gente. Mas depois que as coisas começaram a performar, depois de 1 a 2 anos, a marca deu uma certa deslanchada. Aí a gente começou a trabalhar
com a parte de internet. Quando foi a parte de internet e rede social? A gente começou por volta de 2018. Eu sei que tem uma iniciativa bem bacana do seu irmão aí. Aham. Que você contou pra gente ali. Quero que você conte isso também aqui. Em 2018 começou essa parte da internet, mas aí nós começamos primeiro fazendo com agência de publicidade, depois nós contratamos profissionais internos, né? Começamos o trabalho em 2018. Aí eu vou contar um pouco mais à frente, porque por volta de 2 anos e meio, o meu irmão veio, né? Meu irmão era da parte comercial, e aí ele veio para o marketing da empresa. Aí foi quando teve um boom, que nós nos tornamos hoje a marca mais seguida do Brasil de moda masculina, né? Já deixa o Instagram para quem está assistindo a gente já ir lá conhecer a página. É Leone, Leone, Cor de Leone, D-I Leone, né? O nome da marca é Cor de Leone, mas muitas pessoas chamam de Leone. Uhum. Então o Instagram é leone.cordilene. E desde o início, a Cor de Leone voltada ao público masculino. Desde o início, voltado para o público masculino. Porque a gente sabe que as mulheres têm um nicho com mais opções, né? Sim. E os homens acabam, e eu sinto isso na pele, se você quer ter um corte mais, um estilo, dicas de modas, Uhum. O público masculino é um tanto quanto mais restrito, né? Sim. E na página, para quem já está olhando aí, para quem está assistindo a gente, já está seguindo, tem várias dicas ali. Eu quero que você entre também nesse tópico que é bem importante. Tá. Aí vou falar disso daí quando chegar no ponto lá. aqui do... Você falou da trajetória, né? 2018 começou aí começou a nossa parte do Instagram, a marca, né? A gente começou a pegar ali a mão de como faz negócio dentro de shopping centers, e aí começamos uma expansão, depois fomos para o Parque Shopping de Brasília, Taguatinga Shopping, estamos expandindo agora novamente. E aí, há cerca de 2 anos e meio, o meu irmão veio do comercial para a parte do marketing, e porque o que nós trazemos hoje para o Brasil é algo que é muito presente dentro da moda europeia, né? Nós temos uma forte influência da moda italiana, mas não somente da moda italiana, nós rodamos já mais de, 25 países pelo mundo, estudando o que acontece dentro do mais alto nível da moda masculina mundial. Então, Nova York, Milão, Mônaco, Mônaco, estou falando França, né? Dubai, Tóquio, vários países do mundo a gente foi dando uma estudada e trazendo para o Brasil o que está acontecendo lá fora dentro de uma proposta brasileira, né? Uhum. Então, o que nós trazemos, muitas vezes, existem clientes que eles não têm um conhecimento, por exemplo, sobre esse costume que eu estou usando aqui, que é um abotoamento duplo, né? Um transpassado, um double-breasted no contexto internacional. Então, o cliente que entrava dentro da nossa loja, a gente sentiu que se nós educássemos esse cliente, ele faria uma compra mais assertiva e teria mais sucesso usando as peças. Então, o atendimento da Cor de Leone, ele é muito dentro desse contexto, né? As pessoas elogiam muito a nossa cultura de atendimento, porque a gente, de certa maneira, educa o cliente. Então, nós começamos a trazer isso que acontece dentro da loja física para o Instagram. E aí, começaram a acontecer alguns virais, né? Os vídeos nossos começaram a ter 1 milhão, 2 milhões. O que você pode destacar do viral? Porque não é tão fácil assim, né? Uhum. Uma página de moda masculina, um estilo executivo, furar a bolha e passar de milhões de views. O que você pode dizer que foi o ponto-chave, assim? Eu acho que para você viralizar, você tem que entender qual é o espírito do momento, né? E tem que trazer algo que se comunique com aquilo e também inovador, né? Então, vou trazer isso de uma maneira prática que aconteceu dentro da Cor de Leone. Quando nós começamos a trazer esse conhecimento para dentro da internet, ninguém
dava essas informações, né? Ninguém educava, ninguém dava conhecimento. Eu nem digo que é uma dica, mas tem dicas também. Porque existem conhecimentos que são profundos, existem outros que são dica. Quando nós começamos isso há 3 anos atrás, ninguém fazia. Hoje, se você entrar dentro da internet, tem 200 pessoas fazendo, né? E nós ficamos muito honrados, porque muitos deles até já nos passaram mensagem, nos seguem, falam, olha, vocês são referência para mim, para o meu trabalho. Plantou uma sementinha ali. Criamos, na minha opinião, uma nova maneira de passar informação dentro da internet, né? Então, nós fomos autênticos, entendemos que ninguém estava fazendo aquilo, criamos alguns bordões também dentro desse contexto. Então, são vários elementos, né? Que juntos tornam um viral. E aí, também não é o fato de você fazer também somente um viral, mas é o fato de você conseguir se comunicar com o público e o público ele querer continuar te ouvindo. Então, a gente conseguiu por um tempo isso, sabe? Então, foram muitos virais, né? E aí, o Instagram, né? Assim como o TikTok, a gente tem, acho que 700 mil seguidores também. O Instagram temos 2 milhões, TikTok 700 mil. O Instagram, ele começa a te distribuir você começa a ter um engajamento maior, né? Com aquele público. E aí acaba que você acaba sendo distribuído mais e as coisas vão acontecendo de uma maneira natural, entendeu? Então, você pode confirmar para a gente aqui que a rede social ajudou na consolidar o nome da marca. Com toda certeza, né? Sem a rede social, a Cor de Leone hoje não seria o que é a Cor de Leone, né? Porque hoje nós recebemos muitos clientes de fora de Brasília que já vêm para consumir dentro da marca por acompanhar o trabalho que nós fazemos dentro da internet. Tudo que é mostrado lá no Instagram, Rudy, é comercializado. Tudo que é mostrado é comercializado. Uhum. Aí só não pode ficar com raiva, igual alguns clientes às vezes ficam, porque quer que todas as peças que estejam ali tenham do tamanho dele dentro da loja, né? Sei. Nós trabalhamos muito com produtos exclusivos, então não trabalhamos com uma grande escala dos produtos, então muitas peças que vão ter ali vão estar dentro da loja, mas nem tudo dentro do tamanho do cliente, mas tudo que está ali é comercializado. Você tocou num assunto interessante. Um colega nosso aqui da diretoria aqui do BR Office falou exatamente isso para mim. Falou, olha, lá são peças realmente exclusivas. Ele comprou um blazer, um terno para uma festa e falou, olha, só tem o meu, não tem outro. Não é assim, eu quero de uma cor preta ou azul e vai ter vários. É realmente peças exclusivas que tem na Cor de Leone. Exatamente. Nós trabalhamos com muitas matérias-primas de fora do Brasil, né? Então, eu não consigo trazer essas matérias-primas em uma grande escala. Então, acaba que fica limitado o número de peças que vai ter. Então, por exemplo, você teve um terno, ele não tinha só um dele, mas tinha 8 ternos dele, mais ou menos. Só que aí quando você vai, né, o tamanho 48, 50 até o 58, às vezes é um por tamanho mesmo, entendeu? Certo. O que você pode citar para a gente aqui um momento decisivo nesse caminho de empreender? Eu acho que o começo é um momento que você faz mais força, né? Você pensa muitas vezes em desistir. Meu irmão até tem uma frase que ficou muito marcado para mim, que ele sempre fala o seguinte: o mais difícil a gente já passou. O mais difícil tá lá atrás, entendeu? O começo da empresa, quando você não tem crédito, quando ninguém te conhece, igual eu tenho uma cara de novinho, a pessoa não te dá credibilidade dentro de uma fábrica, você vai bater lá em São Paulo dentro das grandes fábricas e recebe alguns nãos, você não tem crédito, que eu falo, crédito com banco, né? Você tem que ser muito... persistente, resiliente. Resiliente, tem que ter muita inteligência emocional, né? Também. Eu me lembro até de uma frase que fez parte da minha trajetória, que não tome grandes decisões depois de dias muito bons, né? Então, não tome grandes decisões depois de dias muito bons e também não fique muito triste depois de dias muito ruins, né? Então, tudo passa, né? Então, já tiveram dias que foram muito difíceis,
muito ruins dentro da nossa trajetória no começo da marca, né? Que é mais relacionado a essa questão financeira. O nosso negócio ele tomou um rumo que é de lojas físicas em shopping center, que é muito difícil, é muito cruel, né? Você já sai de um ponto ali do começo para estar lidando com grandes grupos, aonde Marcas consolidadas, né? marcas famosas mundialmente. Internacionais e com muito dinheiro por trás. E do outro lado você tem o grupo do shopping, que eles também têm que apresentar resultado para os investidores. Então, você entra dentro de um mundo ali de tubarões, né? Nós somos leões. Mas é um mundo bem difícil, né? Então, a nossa trajetória é uma trajetória de coração de leão, que é o nome da marca mesmo. Lojas físicas aqui em Brasília são 3, mas é claro que eu estou falando com quem manda, com quem é o dono da marca. Projetos para expansão de lojas físicas fora de Brasília ou, por enquanto, só na rede social? Nós temos o e-commerce também, né? Certo. E ele está retornando com mais força agora. Nós vamos expandir aqui em Brasília, já estamos com uma expansão para o ano que vem. Estamos também com alguns projetos de expansão a mais. E nós queremos expandir, sim, para todo o Brasil, né? Nós passamos por alguns momentos na nossa trajetória um pouco difíceis, né? Teve essa crise de 2016. Falando de crise, já te interrompendo, eu quero saber como foi o momento ali de pandemia, 2020, 2021. Como que a Cordileone atravessou esse período? Pois é, depois teve um momento de pandemia, né? E foi um momento muito difícil mesmo, né? Porque, para ser de maneira resumida, no nosso caso, é um momento onde você perde muito caixa, muito capital, né? E acaba se endividando. Graças a Deus, era um momento que nós tínhamos caixa e era um momento que nós tínhamos linhas de crédito disponíveis com os bancos, né? Então, a gente perdeu caixa, nos endividamos, depois de um tempo aí você vai pagando as dívidas e agora começou a ter uma performance um pouco mais consolidada, né? Dentro do negócio. E até dentro dessas situações que são situações que impedem, às vezes, de você ter uma expansão rápida para fora de Brasília, né? Porque você fazer negócio em shopping center, quem é do ramo sabe que é um tipo de negócio difícil, onde você precisa ter um grau de profissionalismo sofisticado para estar trabalhando dentro do shopping, porque você precisa sempre estar performando muito bem, sempre estar crescendo, sempre sendo muito correto. O nível de exigência dos clientes também é um nível muito grande, né? Então, é isso. Aí agora a gente está chegando em um momento onde a empresa está começando a desenhar propostas de expansão para fora de Brasília, né? Qual é o perfil do homem que procura a Cordileone, que compram os produtos ali? Você consegue dizer para a gente o perfil do homem que procuram a loja? Hoje nós atendemos homens, né? De 25 a 55 anos de idade, é o maior perfil do nosso público. Geralmente são homens que pensam em crescimento de carreira profissional, e aí você vai destrinchar isso em diversos nichos, né? Empresários, advogados, médicos, políticos, são pessoas que estão buscando, jornalistas também, atletas, são pessoas que estão pensando em crescimento, né? Não é só aquele perfil que vai comprar um terno ali para ir na formatura ou para ser o padrinho do casamento, né? Ou o noivo. Não, São pessoas que compram mesmo para o dia a dia. Esse perfil, eu diria que é de 10% a 20% do nosso público, né? O perfil do nosso público é a pessoa que ela está querendo, o homem que ele está querendo crescer na sua carreira profissional. Então, é um médico que está começando a empreender e entende que investir na imagem dele faz sentido, que isso valoriza o trabalho dele, porque isso já é comprovado por diversos estudos, né? Quando você investe na sua imagem, você acaba
tendo o seu trabalho mais valorizado. A maneira como você se veste, ela altera a sua própria estima, a sua própria psique, isso já é comprovado, e ela também altera a psique de quem está te olhando. Então, por exemplo, tem um estudo que diz o seguinte, foi feito por uma faculdade de psicologia dos Estados Unidos. Pegaram um grupo de 100 homens e separaram em 3 grupos, né? 3 grupos de 33, dá o exemplo aqui. E aí, o primeiro grupo, eles colocaram para ficar vestidos de moletom. O segundo grupo, eles colocaram para ficar vestido da maneira casual, né? Uma polo e uma calça. E o terceiro grupo, eles colocaram para estarem vestidos de alfaiataria. Depois disso, eles deram um produto e falaram, olha, hoje vocês vão passar o dia vendendo esse produto. Vocês têm uma margem aqui para dar um desconto de até, por exemplo, 30%. No final do dia, o grupo que estava vestido de alfaiataria, ele vendeu 17% mais caro do que o grupo que estava vestido de moletom. E o que esse estudo de psicologia constatou? O grupo que estava vestido de alfaiataria, ele valorizou mais o produto dele. Ele deu menos desconto porque ele via mais valor no produto dele por causa Da apresentação. Da apresentação que ele estava. Entende? Então, se esse ambiente aqui ele fosse um ambiente totalmente sem essa qualidade que é aqui hoje, eu daria outro valor de uma maneira inconsciente e você também daria outro valor. Quem está vendo a gente ia dar outro valor. Se eu tivesse aqui vestido com uma bermuda e uma regata, um chinelo, você ia olhar para mim de outra maneira. Sim. Entende? Por isso que o nosso público é o público que entende que a imagem dele importa no crescimento profissional dele. Quem busca também melhorar a imagem, a Cordileone faz essa consultoria, porque eu vejo nas redes sociais, e é importante que se diga aqui, essa dica que às vezes simples, mas faz a diferença. Sim. Eu vou usar a camisa para dentro ou para fora? Uso com cinto ou sem cinto? Se na rede social ali a Cordileone já vai dando esse ensinamento, eu acredito que na loja muito mais. Sim. Ali, física. Na loja muito mais. Não de uma maneira profissional, como tem as pessoas que são de consultoria de imagem, né? Certo. Mas com certeza, na loja, você vai receber muito conhecimento indo nos visitar. Porque essa é a nossa cultura, né? Foi necessário nós adquirirmos esse conhecimento, né? Igual eu estava falando aqui agora da pesquisa, e isso é transbordado nos colaboradores através de muitos treinamentos, né? Então, nós não fazemos esse serviço de consultoria, nós temos colaboradores que prestam, né, uma consultoria no atendimento, só que nós também temos um infoproduto que nós chamamos de Scuola Leone, né? Escola em italiano, escola em português, mas é Scuola Leone, onde nós falamos sobre todos os produtos, né? Não só dentro da Cordileone, mas que existem dentro do universo do vestuário masculino, como combinar peças, o que vestir em cada ocasião. Eu tenho certeza que muitos clientes vão com o homem vai com ou uma foto ou um vídeo achando que às vezes vai combinar com ele e na hora dele vestir ali não combinou, né? O profissional ali da loja tem que ter essa facilidade, essa capacidade de indicar algo que vai... Você igual a maioria dos nossos colaboradores, que a gente tem nas nossas maiores lojas, eles trabalham conosco há muitos anos, né? Então, a pessoa que trabalha com isso há 5, 7, 8, 10 anos, 15 anos com isso, você acaba se tornando um especialista, né? Porque você está fazendo isso todo dia. Você está estudando, você está vendo todos os dias. Você está sendo experimentado em todo momento, né? Então, a pessoa chega, semana passada agora, um amigo me mandou mensagem, falou, Rudy, eu estou precisando de 2 visuais porque eu vou fazer palestras em Marrocos. Qual o clima que está em Marrocos? Como que vai ser a palestra? Então, você acaba adquirindo vários conhecimentos diferentes porque são pessoas nos procurando para diversos ambientes, ocasiões.
Públicos diferentes também. Públicos diferentes, exatamente, entendeu? Então, para conferências internacionais e etc. Então, acaba que o consultor que está ali, ele acaba adquirindo muita prática. E hoje, o que a Cordilleone traz de solução para dentro do mercado é algo que é muito diferente de todas as outras marcas, entende? É algo muito específico. Eu diria que o que nós trazemos talvez seja um pouco parecido com o que um alfaiate sob medida traz. Só que nós fazemos isso em uma escala maior e um valor menor do que ele cobra, entende? Mas realmente é o cliente que ele está se vestindo para ter sucesso e para diversas ocasiões e diversos ambientes diferentes. E aí isso acaba trazendo uma expertise para os colaboradores bem diferenciada. Então, ele vai receber uma consultoria. E quem quer se aprofundar, tem a Escola Leone, que é esse curso onde eu mesmo dei 60% a 70% das aulas. Essas aulas são presenciais, online? Não, foram gravadas, né? Certo. É um curso online, onde você tem tudo que você pensar. A Escola Leone, entende? Vou falar sobre todos os tipos de tecidos que tem, sobre todos os cortes, todos os tipos de produtos. São quantos episódios? Colarinhos. Cara, eu acho que vai para quase 90 aulas. Uau. Os compradores, né, o feedback que nós temos, e todo mundo sabe que nós somos muito... nós não somos do perfil de querer ficar empurrando, vender para as pessoas, mas o feedback que nós temos é que é o melhor curso de que já compraram, né? Porque muitas pessoas já compraram o curso e essas pessoas, elas também já compraram outros cursos desse mesmo tipo. E o feedback é que o conhecimento que é compartilhado ali, ele é muito mais avançado do que de todos os outros cursos. Eu acho que pelo conhecimento que nós temos, né? Não só da parte de atendimento de clientes, mas também na parte de escolher uma matéria-prima, dessas viagens internacionais, de conhecer o chão da fábrica, entender como um produto ele é feito, as variações que são feitas. Então, acaba que é um universo muito grande e que a gente acabou adquirindo conhecimento em diversas áreas diferentes. Né? O fato das viagens internacionais também faz você abrir muito, né? Conhecer os outros mercados lá fora. Abrir muito seu contexto. Então, por exemplo, eu me lembro de uma vez que tinha um consultor financeiro dentro da loja e aí ele estava vendo um costume, eu não sei se era, por exemplo, um costume como esse meu, não me lembro também. Mas eu me lembro que ele falou assim, ele falou, cara, mas você não acha que isso daqui é fora do contexto? Usar isso daqui no Brasil? Eu falei, depende do seu cliente, né, que você atende. O cliente que você atende, ele é um cliente que ele costuma fazer viagens internacionais? Ele falou sim. Eu falei, se ele é um cliente que costuma fazer viagens internacionais para locais como a França, a Itália, provavelmente isso aqui para ele é algo totalmente dentro do contexto. Ele falou, poxa, os meus clientes realmente fazem esse tipo de viagem, eles se vestem dessa maneira, agora eu estou vendo que está dentro do contexto. Agora que você me trouxe isso, eu estou vendo que está dentro do contexto. Então, quando você faz essas viagens internacionais, você tem uma visão de mundo globalizada, né, que é um pouco diferente de quando você está inserido somente dentro do contexto do Brasil. Você entende? fala com propriedade, né? Do seu produto, do que você pode oferecer. E você se veste de uma maneira muito mais natural, entende? Porque às vezes uma pessoa vai vestir uma peça e não vai sentir tanta naturalidade, mas quando você tem toda essa gama de experiências, você fica um pouco mais natural dentro desse contexto. E é muito interessante porque, como que eu posso dizer? Quando você faz viagens internacionais e você tem esse tipo de conhecimento, você também se sente muito mais confiante nos ambientes internacionais. Então, nós temos, né, na nossa trajetória, muitos casos, mas do cliente que o cliente fala assim, cara, eu estava em tal lugar do mundo e eu fui elogiado pela minha vestimenta. Então, poxa, imagina, né? Você sai do Brasil e aí você está em Milão e uma pessoa fala, poxa, você está muito bem vestido. Sim. Você fala, poxa, estou num local, né, referência de moda, Milão, Paris, Nova York.
e eu estou muito bem vestido dentro desse contexto aqui, esse é um pouco da cultura da Cordileone, entende? Para quem está chegando agora, está assistindo a gente, esse episódio do Conexão BR, estamos aqui com o Rudy Batista, ele é fundador, caminhando para 15 anos da Cordileone. E Rudy, se você pudesse fazer um momento flashback, voltar aí um pouco no passado, você imaginava que fosse chegar a 15 anos, uma marca consolidada mundialmente, uma rede social tão grande assim, pudesse voltar um pouquinho lá atrás? Marcos, a gente sempre pensou dessa maneira. Desde o princípio da marca, nós sempre tivemos essa visão, uma visão internacional, sabe? De trazer o que tinha lá de fora para cá, de fazer um trabalho que também fosse bem visto por pessoas de fora do país, né? Então, hoje, dos nossos mais de 2 milhões de seguidores, mais de 300 mil são de fora do Brasil, que nos seguem. Então, até dentro do Instagram, nós somos referência para fora do Brasil também, né? Nós trocamos mensagem com donos de marcas de fora do Brasil também, mas desde o princípio a gente sempre teve essa visão de ser uma marca grande, de ser uma marca relevante, né? De investir em altíssima qualidade, em tudo que a gente fosse fazer, entendeu? Então, nós tínhamos isso como meta, sabíamos que ia ser difícil, foi mais difícil do que nós imaginávamos, né? Na verdade, nós pensávamos que iríamos estar mais longe, né? Tivemos algumas coisas aí no caminho, né? Alguns percalços da macroeconomia aí também, e por falta de conhecimento, às vezes nós não estamos mais longe, mas sempre foi uma visão. Eu já recebi vários profissionais aqui no nosso podcast, no Conexão BR, e muitos falam da particularidade que é de empreender em Brasília. O mercado de Brasília é muito peculiar, muito diferente. O que você pode dizer? Como que é empreender aqui em Brasília? É um pouco... Empreender em Brasília eu acho muito diferente. Por quê, né? Porque acho que o primeiro fator, você não tem uma cultura de empreendedores, né? Então, a maioria das pessoas da minha família, elas são funcionários públicos, né? Então, até há pouco tempo atrás, minha mãe falava, meu filho, eu esperava que você fosse um juiz, que você está sendo empresário, entendeu? Então, acaba que as pessoas elas não enxergam com bons olhos você se tornar um empreendedor, né? E então já tem uma certa... eu não diria que eu tive uma falta de apoio da minha família, mas uma falta de conhecimento e uma falta de valorização do empreendedor, né? O segundo ponto, por exemplo, dentro do nosso mercado, eu posso falar do meu mercado, é porque você não tem um suporte dentro desse sentido, porque não existe indústria têxtil, não existe fábrica, não existe nem representante aqui em Brasília de matéria-prima ou de fábrica. O que pode ter em outros mercados, né? Outros mercados podem ter, mas se você vai para o eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, Sul, próprio Nordeste, todos Paraná, esses locais, tem vários polos, né? Sim. Dentro desse segmento. Brasília não tem isso dentro desse segmento, né? Então, para nós tivemos que realmente pegar o carro, o avião e desbravar. Eu fui de Toritama, do Pernambuco, até Foz do Iguaçu, já tendo que bater de porta em porta, em fábrica, né, do norte ao sul do país, para conseguir abrir fornecedores, porque não tem dentro do nosso mercado. E o lojista fora da região aqui do DF que queira ter a marca na sua loja, é possível? Vocês ainda fornecem? Não fornecem mais? Nesse momento, nós não estamos fornecendo, né? A gente quer retomar isso. Pode ser que no ano que vem, 2026, esse projeto ele tenha uma retomada, mas nesse momento não. Então, mas se tiver interesse, pode entrar em contato dentro do nosso Instagram, que no momento
Responde oportuno. todo mundo que chama lá no direct, né? Tenta, né? Vamos ser verdadeiro. É verdade, a gente está falando de uma página, eu não tenho essa noção de ter 2 milhões de seguidores. Eu sei que é algo gigantesco, assim, responder todo mundo, mas tem os canais de comunicação. Sim. Pode entrar. Mas nesse assunto que a gente está falando aqui, Rudy, desde 2016 que vocês resolveram ter a loja física, aí vocês focaram somente nas lojas físicas, né? Nas nossas lojas físicas. E você falou sobre a pessoa se vestir bem, olhar e falar, está muito bem vestido, né? Nós trazemos uma solução para o homem que é ele se vestir bem em todos os ambientes, ocasiões e discernindo qualquer tipo de público que você vai se vestir. Então, Rudy, me explica isso de uma maneira prática. Você dentro da Cor de Leone, você vai se vestir de maneira elegante desde a sua ida à praia, ou uma cachoeira, ou um campo, até você estar em um evento de gala que você precisa estar de smoking, né? Então, a nossa marca ficou muito focada em lojas físicas, mas nós ampliamos muito a nossa... A nossa... Como que eu posso falar? Variação de produtos e de estilo. Então, nós temos como carro-chefe a alfaiataria, mas nós vendemos muito casual. Quais produtos você pode fazer um resumo aqui que hoje vai encontrar na Cor de Leone? Tudo. Qualquer produto que você pensar para o homem, que seja dentro do nosso característica, que é um homem que se veste de maneira elegante, você vai ter dentro da Cor de Leone. Então, você vai ter moda íntima, você vai ter linha resort, que é de praia, você vai ter linha jeans, você vai ter polo, camiseta, camisa, bermuda, aí vai subindo, né? Blazer, terno, smoking. O homem pode ir lá que vai renovar o guarda-roupa para todas as ocasiões. Linha de calçados, nós temos mais de 80 modelos de calçado por coleção. Então, tem chinelos, né? Chinelo não, sandália de couro, tem drive, mocassim, tênis, né? Sneaker, né? Que é como é chamado hoje. E aí vai até Derby, Oxford, bota Chelsea, tem tudo. Então, é uma loja onde... Porque o que acontecia muito antes da gente... Por que nós trouxemos essa solução? A pessoa falava, poxa, eu vou comprar uma camisa aqui, a calça naquela outra marca e o calçado naquele outro lugar. Quando chegava em casa com 3 peças, botava, olhava e falava, pô, mas isso aqui não tem nada a ver. Não deu certo, não. Foi, gastou R$2.000, chegou e não tem nada dentro de casa. Então, nós pensamos em trazer essa solução para o homem. Então, por exemplo, o cliente que falou para mim, estou indo palestrar em Marrocos. Ele falou assim, quando eu sair de lá, eu também vou ficar alguns dias em Portugal. Só que em Portugal já vai estar quente e etc. Me falou mais ou menos assim. Eu falei, então vamos ver para você, você quer dar uma olhada em umas camisas de linho? Aí ele falou, eu queria dar uma olhada em camisa de linho, bermuda. Então ele foi comprar terno, mas ele já solucionou o restante, porque ele foi em uma parcela da viagem a trabalho e na outra ele foi a turismo. E ele teve numa mesma loja essas duas soluções. Então, ao mesmo momento que ele estava com um sapato Oxford para ir palestrar, daqui a pouco ele estava com uma sandália de couro, uma bermuda e uma camisa de linho. Então, essa é a solução da Cor de Leone. E o que a gente... Vamos agora pensar ao futuro. O que você pode contar para a gente aí, os próximos passos, projetos, Cor de Leone, os próximos anos aí à frente? Nós temos o projeto de começar uma expansão para fora de Brasília, né? Algumas lojas em alguns pontos. Porém, existem alguns pontos aí que a gente está estudando, da macroeconomia, também montar essas lojas, mas mantendo essa cultura que a gente tem aqui de Brasília, que é um desafio para o empreendedor, né? Você vai montar uma loja em outro local, mas você vai ter uma equipe que nem sempre ela tem a sua cultura. Então, a gente está desenhando esse projeto, né? Um projeto que já está sendo desenhado, só que ainda faltam alguns detalhes para acontecerem. Vai sair do papel em breve? Vai, se Deus quiser. Mas o que a gente já tem de projeto é começar a atender os clientes novamente dentro do e-commerce,
né? Isso já é algo que já tá acontecendo o projeto está quase para ser finalizado e nós estamos expandindo para mais lojas aqui em Brasília, em shopping center, né? Então, tá com algumas negociações aí, mas pelo menos uma loja a mais a gente vai ter no ano que vem. Para quem está assistindo a gente aqui do DF, quais shoppings que a Cordilhone está hoje? Park Shopping, né? Nós vamos participar também da expansão do Park Shopping, que ele vai ter uma outra ala, fazendo uma divulgação para todo mundo. Quando a gente abrir, vai ter que aparecer lá, viu, Marcos? Eu vou aparecer lá. Você, viu? Sim. E falando em se vestir bem, você já vai concluir, é importante quando você começa a se vestir bem assim, os elogios, e você se olha no espelho e fala, caramba, fiquei legal, vou começar a vestir assim. Então vai ter... A esposa fica feliz. Fica feliz. Você começa a receber elogios, você vai trabalhar, os colegas de trabalho começam a te olhar diferente. Então, tem no Park Shopping, aonde mais tem, Ruth? Tem no Park Shopping, Águas Claras Shopping, Taguatinga Shopping. E com projeto para expansão aqui também em Brasília. Uhum. Que bacana. Que recado você dá para quem quer empreender? Olha, o conselho. Agora, o Rude é empreendedor de 15 anos. Vou ser muito sincero, né? Eu sou muito sincero. Eu acho que o empreendedor, eu sou um pouco conservador, né? O empreendedor, você precisa ser humilde, de entender, né, que você não, como que eu posso falar assim, você não é invencível, né? Isso foi algo que eu aprendi na outra empresa que eu quebrei. Eu achava que, não, isso nunca vai acontecer, para mim tá tudo muito bem. Então, você tem que ser humilde para ver quais são os seus pontos fracos, né, para empreender. Quando você entende quais são os seus pontos fracos e também os seus pontos fortes, é ideal que você traga para o seu negócio pessoas que têm uma capacidade diferente da sua, mas que é complementar, né? Eu digo sempre que empreender é formar time. Você não faz nada grande sozinho, né? Então, você precisa atrair pessoas com capacidades diferentes. Se no começo é só você, tudo bem. Mas logo depois do negócio começar a ficar lucrativo, você precisa trazer pessoas com capacidades diferentes. Então, por exemplo, eu sou um cara muito criativo, né? Geralmente o criativo, não que eu seja, mas ele é um pouco mais organizado. Então, eu preciso estar do lado de pessoas que são organizadas, que elas vão organizar a empresa. Vai somar a força ali. Eu sou criativo, então eu fico pensando muito. Eu sou a parte criativa da empresa, da questão de roupas. Então, eu preciso de uma pessoa comercial, que no caso era o meu irmão, para dentro do comercial. Então, você precisa saber montar times, ser humilde para entender que você não é bom em tudo, né? E começar a atrair pessoas, né? Estudar o negócio antes, mas também colocar muita coisa em prática, né? E algo que eu sempre falo, você também pode empreender na empresa de outras pessoas. Hoje, a realidade do mercado é que muitas empresas elas querem ter colaboradores que se tornem parceiros, né? Hoje tem várias modalidades de você crescer dentro de uma empresa, se tornar um partnership, ter uma parte ali daquele negócio, abrir uma expansão e etc. Então, você também pode empreender no negócio de outras pessoas, né? Se você faz um excelente trabalho por um tempo e é humilde para ouvir o que a pessoa que é o seu superior tá ali te orientando, daqui a pouco você chega para ele e fala, cara, quero subir mais, quero estar dentro desse negócio com você, quero estar dentro da expansão, me dá uma oportunidade, o que eu preciso evoluir para que as coisas aconteçam. E eu acho que esse também é um caminho muito interessante. Algo que é muito importante dentro da história da Cordilhone, que eu tenho que falar, é porque quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhei em uma loja no shopping, né? E quando eu trabalhei, eu fui muito criticado por pessoas da minha família, né? Não os meus pais, que meus pais, eles falaram, tem que trabalhar mesmo. Mas algumas pessoas, pô, tá trabalhando, cara. Vai estudar, vai fazer outra coisa, pô, trabalhando sábado, tá trabalhando domingo. Mas aquilo foi a base pro que é a Cordilhone hoje.
Então, o conhecimento que eu adquiri com 18 anos de idade, o meu irmão trabalhou comigo também, dentro dessa empresa, né? Que é do Eduardo Melo. O que a gente aprendeu dentro daquela empresa foi a base do que é a Cor de Leone hoje. Então, acho que quando você empreende em outro CNPJ, você tem uma chance muito grande de quando você empreender no seu, ou se tornar sócio. Você tem a opção de se tornar sócio, mas quando você empreender no seu, você sai com uma base muito grande de sucesso. Porque, querendo ou não, você está empreendendo sem riscos, né? Sim, já leva uma bagagem ali. E para quem quiser conhecer mais da Cor de Leone, nas redes sociais, na internet, repete? Você pode entrar no Instagram, leone.cordeleone, né? Dentro do nosso Instagram. Nós temos também o nosso site, cordeleone.com.br. E em Brasília, nos maiores shopping centers de Brasília, nós estamos. Rude Batista, obrigado pela visita, pelo papo aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Espero que você volte mais vezes aqui. Fechado. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado pelo bate-papo. Rude Batista hoje com a gente aqui, fundador há 15 anos da Cor de Leone. Esse foi mais um episódio do nosso Conexão BR, uma realização de Flexcast BR Offices. E já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha também para você receber mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo encontro.